Então vamos lá agora para o Perdidos na História. Itens e mistérios que desafiam o tempo e a lógica. Como é que a gente faz? A gente vai parando? deixa rolar tudo e aí a gente volta, porque é curtinho, né? Pode ser. E dá pra captar o beluguismo do vídeo. Sim. Acho que vai ficando mais longo, né? Eles vão deixando mais tempo para engajamento. Tá, acho que foi, né? Foi. Então vamos voltar agora em um por um. É uma seleção bem assim. O cara pegou umas 100 coisas aleatórias, jogou pra cima, né? E O pegou que alguns caiu que tá nesse realmente post. tá bem diverso. Tem coisas, só assim, deixando claríssimo, né? Tem coisas que são históricas mesmo, inquestionavelmente assim, são coisas certas, né, que existiram. Tem coisas que são mais lendárias, tem coisas que são conceitos, não são exatamente um item. Tem pessoas na lista. Então realmente é um negócio muito diverso. Então vamos começar pela Pedra Filosofal, né? Primeiro, a ideia de perdidos na história. Então, pela Pedra Filosofal, a gente já teria tido acesso em algum momento à Pedra Filosofal e não temos mais. Só que a Pedra Filosofal não é um objeto, né? Para começar, a Pedra Filosofal não é uma pedra. A Pedra Filosofal é um termo alquímico, da tradição alquímica, né? Que foi dado para a meta da alquimia. Que em alguns textos, dependendo em que ponto ou que autor você está, na tradição milenar da alquimia, pode ser uma meta que tem um sentido mais material, concreto, do tipo transformar chumbo em ouro, literalmente, você pegar um metal que vale pouco e fazer esse metal e fazer um metal que vale muito para enriquecer um reino, por exemplo. Então tem reis, historicamente, se eu não me engano, Frederico II, que patrocinava alquimistas para tentar fazer isso e ficar rico. Então você tem essa coisa material e a pedra filosofal seria a substância que geraria essa transmutação, né? Catalisaria essa evolução, esse desenvolvimento do chumbo em ouro. E você tem entendimentos espirituais, psicológicos, teológicos da coisa. Então, que a pedra filosofal não seria uma coisa, não seria um objeto físico, mas seria a sua transformação interna de uma pessoa bruta, né, não lapidada ou densa, pesada, numa figura sutil, um espírito sutil, mais elevado e coisas do tipo. Então você tem várias interpretações na história da alquimia do que é a pedra filosofal, mas nenhuma delas fala sobre um objeto específico que esteve por aí e depois não esteve mais. Né? Quando a gente encontra na história algumas pessoas falando que conseguiram fazer a pedra filosofal, os textos atribuídos a Basílio Valentim, por exemplo, que o Newton leu, que o Robert Boyle leu, eles falam de uma receita para fazer a pedra filosofal. Então não é um objeto. Seria um processo e você consegue, se você tivesse a receita, você faria. Então o que teria sido perdido poderia ser a receita, mas ela não está perdida, não, ela está codificada. E o Newton, acho que é o Newton, não, é o Robert Boyle, agora fiquei na dúvida, um dos dois consegue decifrar até a terceira chave de Basílio Valentim. Eles conseguiram reproduzir os experimentos, né, até a terceira chave. Fazendo processos químicos barra metalúrgicos, né, reais, que produzem efeitos laboratorialmente, que produzem aparência de ouro, que separam alguns metais de outros, mas nada que químicos de hoje não conheçam, né? Mas as chaves seguintes ninguém mais conseguiu interpretar, possivelmente porque talvez não signifique nada materialmente, talvez não signifique nada, ponto, vai saber, né? Mas até a terceira chave foi decifrada. Mas pedra filosofal então é isso, é um conceito, né? Não é um objeto. O colar de Patiala é um objeto histórico, esse é uma coisa que existiu mesmo, e foi um colar feito pela Cartier, faz joias, né, e tal, relógio. A Cartier fez um colar de diamantes para um marajá, né, para um rei ali,
Maharaja indiano, que tinha cerca de 3.000 diamantes. E esse colar se perdeu ali na transmissão material da coisa dentro da família. E até onde eu vi, assim, eu não tenho certeza dessa parte, tá? Mas algumas pedras, alguns diamantes desse colar podem estar circulando aí em outras joias. Mas eu não sei se isso é confirmado. Mas tem esse papo, pelo menos. Mas assim, é muito menos belúgico do que a Pedra Filosofal. Para mim, isso aqui é um colar de diamante, um colar caríssimo, mas que existiu e se perdeu como objetos se perdem de forma trivial, né? Mas tá bom. O Senhor Incrível achou mais belúgico. Tá, agora Excalibur. Aqui a gente já entra num território bem mais lendário, né? A Excalibur é a espada do Rei Arthur, que varia também, né? As lendas do Rei Arthur, né? O material sobre o Rei Arthur é muito diverso, mas a espada do Rei Arthur está representada aí no post como uma espada enfiada numa pedra, né? Existe uma história de que o Rei Arthur, que é muito conhecida, né? De que o Arthur, antes de ser o rei, ele tinha um sinal que mostraria que ele era o rei. Um sinal articulado ali pelo Merlin, junto com o pai do Rei Arthur, o Uther Pendragon. E eles fizeram um esquema para quando o Uther Pendragon, que era o rei, morresse, eles pudessem identificar corretamente o sucessor legítimo. E esse esquema era fazer uma espada enfiada numa bigorna, e essa bigorna e aquele que conseguisse tirar a espada da bigorna seria o rei. Só que essa espada não é identificada sempre como a Excalibur. A Excalibur é uma espada que a dama, uma dama do lago, né? Uma criatura que aparece, uma espécie de raça, né? De criaturas mágicas assim que aparecem nas histórias do Rei Arthur e na tradição, se eu não me engano, celta, ali, bretã. A dama do lago teria dado essa espada, né? Pro Rei Arthur. E tem versões, né? Porque isso são várias histórias que circularam de forma muito livre, né? Foram compiladas por diferentes pessoas ao longo do tempo. Mas você tem versões em que são espadas diferentes e tem versões que são a mesma espada. Então, que a espada da bigorna seria Excalibur também. Mas, assim, só uma curiosidade, porque, se eu não me engano, na maior parte das tradições, das versões sobre o Rei Arthur, a espada da bigorna não é a Excalibur. A Excalibur é uma espada posterior, como no livro que a gente leu do Howard Pyle, que já é um livro do século XIX, né, que estava no clube de leitura como uma leitura bônus de março. No livro do Howard Pyle, são duas espadas separadas. A espada da bigorna não é a Excalibur. A Excalibur é a espada retirada do lago, ou dada generosamente pela Dama do Lago. Mas assim, isso não foi perdido na história porque nunca existiu, provavelmente. A gente poderia pensar em um lastro, né, de uma espada importante, de algum rei bretão importante. Bretão ou anti-bretão, né, sei lá. Mas, enfim, é lenda, né? A Arca da Aliança é outro objeto que a gente não tem nenhuma comprovação histórica, né, arqueológica da existência dela, mas também o fato de não termos não significa que ela não tenha existido. Mas o que a gente pode falar sobre a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela tem várias histórias de como que sumiu. Isso tem. É, Tem uma história de que a Arca da Aliança foi escondida por Jeremias, pelo profeta Jeremias, quando os babilônicos destruíram Jerusalém, destruíram o templo onde a arca ficava, né? A arca era uma espécie de trono simbólico da presença de Deus. É um trono querúbico, né? Que é muito tradicional nas culturas ali do Antigo Oriente Próximo da época, que é você ter um trono em que você tem duas figuras híbridas aladas, que a Bíblia chama de querubins, né? Que não são anjos assim exatamente, mas criaturas mais aterradoras, né? Que botam medo. E o rei fica entronizado entre querubins. Essa expressão é utilizada para Yahvé na Bíblia, né? Que Yahvé está entronizado entre querubins. Então a Arca da Aliança funcionaria como uma espécie de trono querúbico e, portanto, ficava na sala do trono do templo, a sala onde o Deus que mora no templo, né? O templo é a casa de Deus, e dentro da casa do Deus tem a sua cadeira ali, o seu trono, que fica no Santo dos Santos, né? Só que no caso de Israel, em vez de ter esse trono querúbico propriamente, como a gente encontra arqueologicamente na Síria, em outros lugares, a gente tem essa arca, que pode vir de uma tradição egípcia, já fiz um vídeo no canal sobre a Arca da Aliança, depois procurem aí. Mas assim, sobre o paradeiro dela, como ela ficava no Templo de Jerusalém, segundo os textos ali da Bíblia, né, no templo construído por Salomão, quando o templo foi destruído pelos babilônicos, eles ou levaram essa arca, derreteram isso, né, usaram o ouro dela, ou Jeremias escondeu essa arca antes da profanação do templo, é uma versão que circula em tradições judaicas antigas,
ou ela foi levada para a Etiópia por um filho de Salomão, que é um príncipe etíope, com a rainha de Sabá, que é o Menelik. Isso eu já fiz um vídeo sobre a Bíblia etíope, que eu comento essa história, né, essa tradição salomônica na Etiópia. E há quem diga hoje ainda que existe uma capela ali, uma construção, né, que abriga a Arca da Aliança na Etiópia. E esse lugar pode ser apontado fisicamente. Você pode viajar para a Etiópia e apontar para ele, você não pode entrar. Algumas pessoas dizem ter entrado, alguns pesquisadores dizem ter entrado e falaram que a arca não pode ser, não tem nada a ver com o objeto dos templos da Arca da Aliança, né, que provavelmente é algum tipo de réplica, que eram utilizadas liturgicamente. Tem várias. A igreja de Etiópia usa a Arca da Aliança como um símbolo, né, em procissões. Enfim, mas aí depois vejam o vídeo lá sobre a Arca da Aliança e sobre a Bíblia etíope. Tá. Sala âmbar, pode parar aí, por favor. A sala âmbar é uma sala que é histórica também. É uma sala construída no século XVIII, se eu não me engano, que foi feita de forma muito suntuosa, como um presente. Isso aí, né? Essa é a única imagem colorida que tem dessa sala. Então é uma sala realmente com muito materialmente, né? Muito preciosa, e por isso atraiu o interesse dos nazistas quando invadiram a região onde ela estava, né? É, e pilharam esse material. Parte disso foi recuperado, parte foi refeito, e hoje, desde 2003, se eu não me engano, foi feito uma réplica, né, uma restauração dessa sala, que eu acho que está na Rússia isso, e pode ser visitado, né? Mas então, esse também não é belúgico, né? Eles colocaram isso lá pra frente na degeneração do Senhor Incrível, ou no processo de transcendência do Senhor Incrível, né? É, mas. Tá no Palácio de Catarina, né? Mas é uma sala muito interessante, mas assim, quando você compara com a Pedra Filosofal ou com a Arca da Aliança, empalidece, né? Ou um Excalibur. Tumba de Cleópatra. Tumba de Cleópatra, esse é histórico, quer dizer, esse não é certo. Cleópatra certamente existiu, certamente morreu e o corpo dela teve algum fim. Agora, existiu em algum ponto da história uma tumba de Cleópatra? Segundo Plutarco, sim. Plutarco é uma fonte antiga, ele fala que a Cleópatra foi enterrada junto com Marco Antônio, que foi um dos amores ali de Cleópatra, numa articulação política, inclusive, né? Então, se Cleópatra foi sepultada com Marco Antônio, então existe um local de sepultamento, que alguns imaginam que esteja em Alexandria, em algum ponto de Alexandria, né, que era a capital do Egito na época, e talvez numa parte alagada de Alexandria, porque Alexandria é uma região ali costeira, né, de porto, então ela mudou muito ao longo do tempo por causa de nível de águas, né? Então pode estar numa parte que foi alagada de Alexandria, então é difícil de fazer essas escavações. Mas pode estar em algum lugar ali. Tem uns locais mais suspeitos que alguns arqueólogos têm trabalhado em cima dessa hipótese, né? Mas pode ser que essa tumba nunca tenha existido, talvez foi um sepultamento sem uma tumba propriamente. Talvez tenha sido. O Plutarco fala de um sepultamento suntuoso, né? Com honras de rei. Então teria algum tipo de tumba, algum tipo de objeto ali do contexto funerário. Mas. Então, assim, tumba da Cleópatra, não sabemos onde está. Só isso. Também não é muito belúgico, né? Elixir da imortalidade. Esse já é um negócio mais forte. Também é um conceito, não é uma coisa, um objeto pontual. Mas você tem essa busca da imortalidade, é muito antiga. A Epopeia de Gilgamesh já é um tema, né? De um dos textos mais antigos que a gente tem da história da humanidade. Não um elixir exatamente, né? Mas a imortalidade, a superação, né, da finitude da vida. E tem pessoas na antiguidade que buscavam algum tipo de superação disso por meio de alguma substância. Então, se plantas, né, ervas, medicamentos podem afetar o corpo de alguma forma positiva, por que não algo que possa afetar o corpo de uma forma tão positiva
que torna esse corpo incorruptível, né? Que torna esse corpo imortal. Então, tem tradições tanto ocidentais quanto orientais, se quiser usar essa divisão, né? Mas você tem na alquimia greco-egípcia, né, de matriz greco-egípcia, posteriormente árabe e posteriormente por via árabe, europeia, latina. Você tem uma tradição sobre a busca da imortalidade entre os alquimistas. Não é muito forte esse tema, comparado com outros temas como a pedra filosofal, né, que a gente já falou. E na alquimia oriental, na alquimia chinesa, né, que é uma, uma outra tradição que envolve também metalurgia, envolve conhecimento de plantas e substâncias, eles tinham uma busca muito mais forte por isso. O elixir da imortalidade é a meta, né, de boa parte da alquimia chinesa, né, associada, que mistura essa questão de medicina, metalurgia, interpretadas dentro de um quadro conceitual, teórico, filosófico taoísta, né? Então, o elixir da imortalidade também é mais um conceito do que um objeto. Enoque e Elias. Aí são pessoas, né? Esse é bem belúgico, porque Enoque e Elias. Por que é perdidos na história? Porque, segundo a Bíblia, Enoque e Elias. Não é tão direto assim, né? Mas segundo a Bíblia, Enoque e Elias não teriam morrido. O texto não é tão claro. No caso de Enoque, isso está em Gênesis. Enoque é um patriarca antediluviano, né? Anterior ao dilúvio. E Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. O que isso significa? Ele morre muito, ele some, né? Muito com 365 anos, se eu não me engano. É uma referência ao ano solar, né? Que já era bem conhecido pelos egípcios, por exemplo, na antiguidade. Mas ele morre, acho que com 365 anos, ou sai da história, né? Com 365 anos, que é muito cedo comparado com os outros patriarcas, como Matusalém, que viveu, segundo a Bíblia, 986 anos, ou coisa do tipo. Então, a ideia de Enoque ter sido levado para o céu, para a morada divina, sem morrer, é como autores antigos interpretaram isso. Tanto é que a tradição enoquiana, né, do judaísmo apocalíptico, ali após o período persa, principalmente no período helenístico, período dos macabeus, que tem essa ênfase muito grande em revelações que foram obtidas por pessoas que foram ao céu e voltaram com revelações, tipo Enoque, é muito forte. Né? Então, um texto como a Ascensão de Isaías também vai nesse sentido. De pessoas que foram levadas ao terceiro céu, ao sétimo céu, e transmitiram essa informação para cá. Né? Então, Enoque seria um caso desse, segundo essa interpretação desse texto de Gênesis, que não dá para ter certeza do que o autor original do texto queria dizer com isso, que Enoque andou com Deus e foi tomado por ele. No caso de Elias, Elias é um profeta de um tempo bem posterior ao de Enoque, né? Elias está no contexto da monarquia de Israel, e Elias, ele é separado, o texto diz que Elias foi separado de Eliseu, que é um outro profeta que é meio que um discípulo dele, né? Que vai continuar ali o seu trabalho, na mesma linha. O Elias é separado do Eliseu por um carro de fogo com cavalos de fogo e foi levado para o céu num redemoinho. Então também dá essa ideia de uma pessoa que foi levada para o mundo dos deuses, que foi o mundo de Deus, no caso, né? Do monoteísmo. Mas é que eu estava pensando na questão da apoteose, que é uma coisa que a gente encontra muito nas histórias gregas, né? De pessoas que foram elevadas ao nível dos deuses, ou foram levados para o Olimpo, por exemplo, Ganimedes foi levado, que era um príncipe troiano, foi levado para ser um copeiro, né? Para servir os deuses no Olimpo. Você tem o próprio Hércules, né? Ou Heracles, que foi levado também para o mundo dos deuses, né? Então, essa ideia de pessoas que, por serem muito sábias, ou muito fortes, ou muito devotas, foram levadas para estarem junto dos deuses, isso é muito comum em culturas antigas, né? Do Antigo Oriente Próximo, incluindo a Grécia aí, nessa questão. Então, tá mais ou menos dentro desse imaginário, assim, né? Essas histórias de Enoque e Elias, provavelmente. O sino nazista eu sinceramente não faço a menor ideia do que é. Você sabe, tem alguma ideia de que possa ser sino nazista? Menor ideia. Mas a imagem também não ajuda muito. Nem parece uma imagem real, né? Parece alguma.
Ela tá muito simétrica ali, né? Não sei se modelo 3D. Isso aí eu não sei o que é. E o Anel de Salomão é o anel que aparece em tradições judaicas posteriores, né? É um desenvolvimento pós-bíblico sobre um selo de Salomão, e o selo ele poderia ser um anel, né? Você põe um anel que tem o seu sinete, tem um símbolo que te identifica, né? O seu nome ou o símbolo da sua casa, da casa real, né? E você pega esse sinete, esse carimbo, né? E pressiona sobre cera ou algum outro material para deixar aquela impressão, para selar uma carta, por exemplo. Aí a pessoa, para abrir a carta, precisa quebrar aquele selo, você sabe que ela já foi aberta. Então, isso era uma prática antiga, medieval também, né? E você tem esses selos que de fato são do período bíblico. Você tem um selo de Ezequias, por exemplo. Mas o selo de Salomão, então, seria esse anel que Salomão tinha, que tinha nele gravado algum tipo de figura mágica, poderia ter um sigilo, né, mágico, esses símbolos baseados em geometria sagrada, coisa do tipo, que na tradição mágica grega e mediterrânea em geral, dos tempos antigos, as pessoas falavam sobre esse tipo de objeto, né? Então Salomão teria tido um anel desses, mas isso casa muito melhor com o imaginário de magia mediterrâneo. Não casa muito com o imaginário dos tempos de Salomão, nem dos tempos da monarquia antiga de Israel, ou mesmo de Judá. Mas são histórias que se desenvolveram posteriormente, então, objeto lendário também, que teria dado para Salomão poder sobre os demônios ou os gênios nas tradições árabes e posteriormente muçulmanas, né, islâmicas, que Salomão teria controle sobre os gênios ou sobre, barra os demônios e usado inclusive esses demônios para construir o templo de Jerusalém, para fazer certos trabalhos, tipo escravizado nessas criaturas. E tem várias histórias nas Mil e Uma Noites mesmo que falam sobre isso, né? Eu já falei isso várias vezes, né? Que os gênios que estão presos em lâmpadas, que estão presos em garrafas, que estão presos em anéis, vêm desse contexto, desse, pelo menos segundo essas histórias, né? De quando Salomão prendeu essas criaturas usando o seu poder, depois que elas já tinham cumprido o seu objetivo, né? A sua função, por exemplo, na construção do Templo de Jerusalém, né? Então esse é o Anel de Salomão.